Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. Médico Roger Abdelmaci é preso em Assunção, capital do Paraguai. Segundo a Polícia Federal, após o procedimento de deportação sumária, Abdelmaci dará entrada no Brasil por Foz do Iguaçu, cidade na fronteira com o Paraguai, e só depois será transferido para São Paulo. Ele estava foragido desde 2011. O médico foi condenado a 278 anos de prisão por ter estuprado ou violentado 39 pacientes. Roger Abdelmaci era um dos mais famosos especialistas em reprodução assistida do país. Ele sempre negou os crimes. Motorista perde controle de carreta e cai dentro da represa Billings. O condutor morreu e 2 crianças ficaram feridas. O acidente aconteceu no início desta madrugada, aqui no quilômetro 33 da rodovia Anchieta, sentido litoral, e transportava café até o Porto de Santos. 2 crianças que estavam no veículo foram arremessadas antes da carreta cair nas águas da represa Billings. O motorista foi encontrado morto. No local, técnicos da Comgás fizeram vistoria para verificar algum possível vazamento na tubulação que existe no local. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Justiça suspende fiança para motorista que atropelou e matou uma pessoa e feriu outras 4 dentro do campus da USP. O acidente aconteceu no domingo. Agora, a Justiça determinou que Luiz Antônio Conceição Machado responda por homicídio doloso quando há intenção de matar e fique preso preventivamente até o julgamento. Ontem, a Justiça havia determinado que ele poderia responder em liberdade mediante o pagamento de uma fiança de R$55 mil. Agora, a Justiça levou em conta o fato de Machado ter dirigido embriagado. Ele alega que dormiu ao volante. No acidente, morreu o analista de sistemas Álvaro Teno. Outras 4 pessoas ficaram feridas. Ônibus invade Templo de Salomão, no Brás. Uma pessoa ficou ferida. O acidente aconteceu por volta das 4 da manhã. Após colidir com um carro na Avenida Celso Garcia, o coletivo perdeu o controle e bateu no portão de entrada do prédio da igreja. Por causa do acidente, 2 faixas da avenida ficaram bloqueadas por mais de 4 horas, o que prejudicou o trânsito na região de manhã. Multas por desrespeito a ciclistas triplicam no primeiro semestre em São Paulo. Segundo a CET, as notificações passaram de pouco mais de 3.500 nos primeiros 6 meses de 2013 para mais de 10 mil no mesmo período deste ano. A Prefeitura afirma que vem intensificando a fiscalização e que vai implementar radares para flagrar carros e motos que trafegam nas pistas destinadas às bicicletas. Até 2015, a Prefeitura quer construir na cidade 400 quilômetros de ciclovias. Atualmente, São Paulo tem 91 quilômetros de faixas destinadas às bicicletas. A reportagem completa sobre este assunto você assiste logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta. Policiais militares alegam legítima defesa no caso da morte de pichadores. Os oficiais afirmaram que atiraram 8 vezes para se defender. O caso aconteceu em um prédio da Moca, zona leste de São Paulo. Durante interrogatórios, 4 PMs disseram que os pichadores Alex Dalla Vecchia Costa e Ailton dos Santos estavam armados e teriam feito 3 disparos ao serem abordados. Os familiares da dupla negam que eles andassem com armas e afirmam que eles invadiram o edifício apenas para pichar. Mas os policiais alegam que eles foram ao local para roubar. Por determinação da Justiça Militar, os 4 PMs estão presos. Desde o último dia 7 de agosto, no presídio Romão Gomes, os laudos periciais do caso ainda não ficaram prontos. Operação contra a pornografia infantil prende 11 pessoas, 4 delas foram detidas em São Paulo. A polícia cumpre 42 mandados de busca e apreensão. A operação, coordenada pela Polícia Federal, acontece em 14 estados e também no Distrito Federal. Com os suspeitos foram encontrados materiais pornográficos de crianças e adolescentes. Segundo a PF, as investigações começaram no ano passado, após um trabalho de monitoramento da polícia para detectar compartilhamento de imagens pornográficas em redes sociais. A morte de Eduardo Campos foi realizada hoje no horário do almoço, uma missa de 7º dia em memória do candidato.
A cerimônia aconteceu na Catedral de Brasília. Também foram relembradas na missa as outras vítimas do acidente aéreo. A vice na chapa de Campos, Marina Silva, participou da cerimônia. Além dela, outros políticos e personalidades foram à Catedral prestar mais uma homenagem a Campos. Aqui em São Paulo, uma outra missa acontece na Catedral da Sé agora à tarde. E continuam as investigações sobre o acidente que matou o Campos. Reportagem de hoje do jornal Folha de São Paulo mostra que o manual da aeronave alertava para o risco de um mergulho abrupto durante procedimentos como arremetidas. O jato que transportava o candidato à presidência e outras 6 pessoas teria caído após o piloto decidir arremeter antes de pousar no aeroporto de Santos. Em condições normais de voo, os chamados flaps, dispositivos que aumentam a área das asas para dar mais sustentação à aeronave, são recolhidos em decolagens ou arremetidas. O manual do Cessna, no qual estava Eduardo Campos, aponta que, caso os flaps não sejam recolhidos, o nariz da aeronave pode ser jogado para baixo. A aeronáutica ainda investiga se isso provocou o acidente que matou o candidato e outras 6 pessoas. O jato Cessna possuía um dispositivo que impediria o mergulho do avião caso os flaps falhassem, e a possibilidade deste inibidor não ter funcionado também está sendo analisada. A crise do abastecimento vem atingindo com força também o interior de São Paulo. Agricultores de Atibaia contabilizam prejuízos com a falta d'água. Algumas produções de flores tiveram perdas de até 80%. Manchas nas folhas que só ganham destaque quando olhadas bem de perto, provocados pela falta de irrigação. Aqui nós temos um ácaro, né? Isso é deficiência de água, né? Nós temos água suficiente para estar irrigando, então ele começa a sugar os nutrientes da planta e não consegue fazer fotossíntese suficiente para poder formar a planta. Esta planta é a solidago, mais conhecida como tango. Ela costuma ser vendida com 80 centímetros de altura. A falta de chuvas fez com que Marco Antônio desse prioridade à irrigação de parte da produção, que já estava comprometida com os clientes. A parte que não foi irrigada não conseguiu o mesmo tamanho. Esta outra planta é a gipsófila, muito usada em arranjos de casamento. Sem chuva, os maços mais antigos não criaram raízes e não desenvolveram talos. Os maços plantados agora no inverno, com temperatura mais baixa, não dependem de tanta irrigação e conseguiram crescer normalmente. Marco Antônio gastou cerca de R$100 mil com 80 caminhões-pipa e com a ampliação desse lago. Este outro reservatório tem sido a salvação da lavoura, porque é abastecido com água de um poço artesiano. Nesse período está difícil, estamos usando o máximo da capacidade, né? Não é o ideal, a gente sabe, mas é o único recurso que nós temos hoje. Assim como Marco Antônio, Marisa também é produtora de flores e vende as plantas para a Olambra, na região de Campinas. No último verão, sem chuvas, viu quase toda a produção ser jogada no lixo. Eu optei por um poço semi-artesiano, mas não consegue atender a todas as minhas necessidades. Esta é uma das estufas que não puderam ser irrigadas por falta de água. Os crisântemos que ficavam aqui morreram, uma perda de 70% da produção. A seca pode atrapalhar um dos carros-chefes da economia da cidade, que é a tradicional festa de flores e morangos, que sempre acontece em setembro e costuma receber por dia 12 mil pessoas. Nós, produtores, ouvimos muito dos colegas, né, que estão com falta d'água, que estão chegando a perder a plantação, né? Então eu acredito que vai sim afetar. É um risco que nós estamos correndo, arriscando mais uma vez para poder pagar as nossas contas. Mesmo com as aberturas de sol, as temperaturas não subiram muito hoje. Nesse momento, os termômetros da cidade marcam 21 graus. Será que vai esquentar nos próximos dias? Vamos à previsão. Calor mesmo só no interior do estado. Aqui na capital paulista, quarta-feira será de temperaturas amenas, mas esquenta a partir de quinta-feira. Para amanhã, as condições do tempo praticamente não mudam. A maior parte do estado de São Paulo terá um dia de tempo aberto com muito sol desde cedo. No interior, a umidade do ar continua abaixo de 30% e faz bastante calor à tarde. A máxima ultrapassa a marca dos 30 graus em quase todo o centro-oeste do estado, chegando aos 33 na região de Votuporanga. No norte paulista, calorão de 30 graus em Ribeirão Preto e também em Barretos.
No sul e também aqui na faixa leste do estado, que inclui a capital, a nebulosidade ainda varia bastante ao longo do dia, mas não há previsão de chuva, só uma garoa bem leve e pontual. Nessa quarta-feira, mínima de 12 e máxima de 24 graus. E aí começa a esquentar. A máxima chega aos 27 na quinta e alcança os 28 graus na sexta-feira, com muito sol e tempo firme. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já. Um dos cartões postais de São Paulo completa 60 anos este mês. E serão muitas as comemorações para celebrar a data no Parque do Ibirapuera. Dos 60 anos do parque, mais da metade foi vista de perto por Walter. Ele trabalha na área administrativa há 33 anos. Eu entrei como motorista no gabinete do prefeito, isso há 33 anos atrás. Mas dali para frente sempre exercendo funções administrativas. No Ibirapuera é possível ter acesso a programas culturais por meio do Museu de Arte Moderna, o MAN e da OCA. Também é possível contemplar a natureza e espaço é o que não falta para praticar esportes. No gramado ou no asfalto, mais de 1 milhão de pessoas passam por mês pelo parque, que é um cartão postal de São Paulo. 456 funcionários cuidam da área, que tem 1.584 metros quadrados. O parque foi inaugurado em 1954. Era para ter sido no mês de janeiro, junto com as comemorações dos 400 anos da cidade de São Paulo. Mas atrasou e só foi entregue 7 meses depois, no mês de agosto daquele mesmo ano. Eu agora estou com o meu neto, né, fazendo ele brincar onde eu brinquei também, né, quando eu era criança. E, sei lá, é uma felicidade muito grande. Né? Tem que continuar, né? Tem que dar valor, continuar cuidando aqui e não deixar ninguém zoar, que é nosso, né? A programação completa das comemorações do Ibirapuera está no site da Prefeitura de São Paulo. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Até amanhã.